Bom, antes de nós começarmos, primeiramente seja muito bem-vindo a esse curso de Blender, um curso que vai ensinar você a usar o programa e desenvolver um primeiro asset totalmente em 3D, com texturas e tudo mais, pronto para ser exportado para uma ferramenta de criação de jogos, por exemplo. Essa é a visão inicial quando a gente abre aqui o Blender 2.73a, que é a versão que eu estou usando. Inicialmente não tem muita diferença entre as versões 2.7 e 2.8 no ponto de vista de quem quer modelar coisas em 3D. Tem algumas ferramentas a mais no geral, mas mudanças substanciais para quem modela para jogo geralmente não tem muito. Então, se estiver usando uma versão um pouco anterior, 2.6 alguma coisa, não precisa se preocupar em ficar sempre atualizando a versão, apesar de que o Blender é um programa bem simples de fazer o download. Ele é bem pequeno, o arquivo para vocês baixarem é bem pequeno, então isso facilita. E essa aqui é a primeira coisa que vocês vão ver quando abrirem o Blender pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez. Vocês sempre vão estar vendo essa janela com alguns arquivos recentes que vocês podem abrir, que vocês estavam editando anteriormente, que eu não vou me ater a isso aqui. Vocês podem recuperar a última sessão que vocês fizeram no programa. E aqui vocês têm alguns links úteis para sumir essa tela, ou ESC, ou clicar fora e pronto, sumiu. Nesse vídeo a gente vai tentar dar uma olhada no geral, na interface do Blender, sem tomar muito susto, tá? Porque o Blender é inicialmente um programa um pouco complicado de se utilizar, porque tem muitos botões, assim como qualquer programa que vocês vão utilizar para modelar coisas em 3D, ou fazer animações, ou fazer renderers, que são basicamente imagens produzidas para estampar campanhas de marketing e tudo mais, ou coisas do tipo. Então, para começar, o Blender é um programa que pode fazer tudo isso para vocês, ou pode ajudar vocês a fazer isso, pode ajudar vocês a modelarem, a animarem, a criarem próprias texturas dentro do programa. E a gente vai utilizar esses recursos de modelagem e animação. Explicar tudo que o programa dispõe para nós é um pouco complicado, porque vocês podem ver que ele tem muita opção e ia ficar bem tedioso explicar cada uma dessas opções. Então a gente vai se ater ao que a gente vai realmente usar. E depois vocês acabam pegando as outras ferramentas por utilização mesmo. Vocês percebem que vai ser útil, vocês acabam utilizando, mas a gente vai se ater ao que é necessário para criar um primeiro asset em 3D no Blender. E antes da gente começar realmente a aprender a usar a interface, que também vai ser um pouquinho confuso, mas nada que a prática não resolva, a gente vai só dar uma olhada nessa visão que a gente tem quando abre o Blender. Então, começando por essa janela que toma o maior espaço aqui, essa é a visão da cena, essa é a cena que a gente edita. Vocês podem ver que ela vem aqui com 3 elementos. Isso aqui é uma câmera, o objeto de uma câmera. Isso aqui é um pequeno cubo, um modelo 3D padrão já. Isso aqui é uma luz. E é aqui que acontece realmente o processo de modelagem, animação. E é aqui que a gente tem uma visualização dos elementos que a gente está criando, tá? Aqui na esquerda a gente tem algumas ferramentas para mover o nosso objeto, rotacionar, escalar. A gente não vai estar usando muito isso aqui, a gente vai usar mais atalhos, que é para deixar o processo de modelagem mais fluido. Então eu não costumo utilizar essas ferramentas que estão dispostas aqui na parte esquerda da tela. Essa tab Create, ela dá algumas opções de coisas que a gente pode criar, que o Blender traz por padrão, por exemplo, planos, cubos, círculo, esferas, cilindros e por aí vai. Eu também não utilizo muito isso aqui por essa tab, já que é mais fácil de utilizar os atalhos, deixa a coisa mais, como eu já falei, mais fluida. E o que interessa nessa parte esquerda é realmente isso. Na opção File nós temos criação de novas cenas, novos projetos, abrir cenas já feitas, salvar a nossa cena, exportar esse modelo ou esse conjunto de modelos para um formato utilizado por softwares de criação de jogos, como por exemplo o .fbx. Pulando aqui para o lado direito, então, vocês podem, na divisória entre a cena e essa parte direita, vocês têm esse ícone aqui ou algo parecido. Vocês podem clicar e puxar em direção ao centro, que vocês vão conseguir expandir essa área para a gente ver melhor.
Essa parte superior aqui é basicamente o outliner, é o que tem a hierarquia dos elementos que a gente possui na nossa cena. Então nós temos uma cena, essa cena possui, por exemplo, uma câmera, um cubo, vocês podem ver em branco o que está selecionado, vocês conseguem selecionar coisas por aqui, e vocês também conseguem perceber que o que está selecionado fica com um outline em amarelo, fica com uma cor, uma borda amarelada, tá? Então aqui vocês conseguem ter um acesso aos elementos que foram criados, todos os elementos da cena, e a hierarquia deles, vocês podem expandir ou minimizar se tiver elementos parenteados, se tiver elementos anexados aos pais, aos elementos principais, vocês conseguem acessar utilizando esse mais aqui. Eu vou minimizar de novo. Bom, e logo aqui embaixo do outliner, vocês podem ver que nós temos as propriedades. Essas propriedades elas vão gerenciar como o nosso elemento é exibido aqui na cena, além de controlar dados relacionados a esse elemento, como materiais, texturas que estão aplicados a ele. Então, só vou falar um pouco do geral do que faz essa tab. Ela tem várias subopções aqui, subcategorias, e a gente vai ver isso mais a fundo na sequência, tá? Aqui embaixo nós temos a timeline da animação. Quando vocês fizerem uma animação, vocês podem clicar nessa barra em verde e arrastar ela para ver a animação de vocês, no caso de existir uma animação. Então aqui são opções de timeline, e essa barra aqui ela já faz parte da nossa cena, tá? Então aqui vocês podem alterar como a câmera é colocada na cena para visualizar esse elemento e assim por diante. Então, se vocês forem pensar, a interface do Blender ela não é tão complicada assim. Ela está, obviamente, dividida em subcategorias. Dessas subcategorias, muita coisa não é utilizada no nosso caso. Então, a gente vai, como eu já falei, se ater a coisas que são úteis para nós. E no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada como é que a gente interage com essa cena, que é de longe o que ocupa mais espaço aqui na janela do Blender. Então, por esse vídeo é isso.